Que o Senhor nos ajude. Nenhum culto pode ser prestado ao Senhor num incensário de adoração se houver lepra na testa. Se a palavra de Deus não for considerada absoluta nos seus princípios. Se a palavra de Deus não for obedecida nas suas instruções. Não é um culto que melhor nos convém. Não é um culto que se adequa ao status quo. Se adequa à sociedade. Se adequa a seja lá o que for que está sendo falado nos nossos dias e você tem ouvido assim como eu. Medite sobre essa figura. Será que de alguma forma, no que concerne a nós, povo de Deus, temos estado com incensário na mão? Sim, porque queremos cultuar o Senhor, mas com lepra na testa? E repetindo, irmão, que o Espírito Santo grave isso nos nossos corações. Lepra na testa, desobediência à palavra revelada de Deus. Não há culto a Deus se houver desobediência à palavra e aos princípios de Deus. Então, essa é uma coisa. Outra coisa, a lepra tem uma característica especial que muito nos fala sobre essa atitude de rebelião do pecado. Em primeiro lugar, ela tem um início sutil e quase imperceptível. Leia os capítulos 13 e 14 de Levítico que você vai ver. Muitas vezes um pequeno pelo com uma mancha branca. Apenas. Um pelozinho, um pedacinho de carne com uma manchinha branca. O início sutil e quase imperceptível. Não é assim o pecado? Não é assim a rebelião do pecado? O próximo passo, um avanço. Um avanço e uma dispersão. Então já não é mais uma manchinha aqui. É outra ali, outra lá, outra lá, outra lá, porque a lepra não está sendo detectada. Isso é verdade tanto no indivíduo, quanto em qualquer assembleia do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos. Onde manchas brancas têm aparecido, seja em nós como pessoas, seja nas assembleias do Senhor. Mas tem um terceiro passo. Depois dessa dispersão, nós temos uma incapacitação, corrupção, degeneração, avassaladoras. Avassaladoras. E tudo começou com, talvez, um pelo branco. Que não era apenas um pelo branco, era lepra na carne. Então, 3 estágios. Que o Senhor, então, nos dê sabedoria, percepção, para que o nosso culto ao Senhor seja um culto com incensário na mão e obediência na testa, aos princípios do Senhor, à revelação do Senhor. Vamos seguir um pouco mais. Levítico capítulo 13 ainda, por favor. Veja os versos 9 a 13. Também precisamos dele para compreendermos essa purificação do leproso de Lucas 5. Levítico 13, versos 9 a 13. Levítico 13, 9. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Ó, que figura linda, irmão. Nós sabemos de quem o sacerdote é figura. Toda lepra tem que ser levada ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. Louvado seja o Senhor. Esse é o caminho da cura. O sacerdote o examinará. Não nenhum outro meio, não nenhuma outra estratégia. Se há inchação branca na pele, a qual se tornou pelo branco, e houver carne viva na inchação e lepra inveterada na pele, portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, olha aí, essa é a situação daquele leproso, por isso estamos lendo esse texto. Quanto podem ver os olhos do sacerdote. Não é outra expressão linda? Quando nós contrastamos com a revelação clara do nosso sumo sacerdote celestial, à luz do livro de Hebreus, aquele que então nos examina como quem tem olhos como chama de fogo.
cuja palavra é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra para dividir até mesmo alma de espírito, para que o nosso serviço cristão não se confunda, colocando a alma à frente do espírito e servindo o Senhor na energia da alma. Os olhos do sacerdote é que o examinavam. Então, verso 12 ainda, lepra da cabeça aos pés, final do verso 12, quanto podem ver os olhos do sacerdote. E quanto ao nosso sacerdote, ele tudo pode ver no que concerne a essa lepra. Então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, escute, aqui há algo intrigante. Se a lepra cobriu toda a sua carne, é o caso de Levítico 5, aquele leproso, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca. O homem está limpo. Agora, precisaríamos de mais tempo para explicar isso aqui, então acho melhor colocar uma descrição de nosso irmão Campbell Morgan a respeito desse relato. Qual o motivo desse homem estar coberto de lepra branca da cabeça aos pés e ser declarado, depois de examinado, pelo sacerdote como estando limpo? Então, esse irmão escreve o seguinte, ouça com atenção. Se tomarmos por base as leis descritas no livro de Levítico, aí, estamos lendo 13 e 14, para tais condições, já havia passado o estágio de contágio da doença. Esse é o ponto. Por isso ele é declarado limpo, apesar de estar todo coberto de lepra, porque ele já está fora do estágio de contágio da doença, certo? Esse é o ponto, digamos, positivo, entre aspas. Mas veja o outro aspecto. Mas, apesar disso, era uma condição em que não existia qualquer possibilidade de melhora ou cura. E esse é o lado trágico. Se por um lado, então, essa lepra branca cobriu toda a pessoa e por isso ele é declarado limpo, porque ele não pode contagiar ninguém, por outro lado, ele é totalmente incurável. Esse é o ponto. E esse foi o leproso que se aproximou do Senhor, coberto de lepra. Então, essa ênfase é muito importante. Agora, vamos voltar, isso por enquanto nos basta aqui em Levítico, vamos voltar ao Evangelho de Lucas, na narrativa, capítulo 5, então. Vamos continuar, vamos iniciar desde o verso 12, a narrativa é pequena. Estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Meus irmãos, o toque do Senhor em um leproso também é algo inusitado, já que é dito na lei que nenhum homem poderia tocar um leproso. Então é muito impressionante quando lemos essa narrativa desse único homem que sim poderia tocar o leproso. Quando nós trazemos para a linguagem e revelação clara do Novo Testamento, após a ressurreição, a obra do nosso Senhor na cruz, a sua ressurreição e o derramamento do Espírito, dois aspectos dessa purificação precisam ficar claros para nós. O primeiro é o aspecto da purificação realizado na cruz, claro. Nosso Senhor tocou esse leproso, nosso Senhor purificou esse leproso, figura tão clara, símbolo tão claro, do que ele realizaria de uma vez por todas na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu pecado, figurado pela lepra, Deus o fez pecado por nós, para que nele, somente nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a purificação cabal da cruz, uma vez por todas. Mas esse não é o único ponto. A palavra de Deus nos convoca fortemente à purificação contínua, em tantos textos maravilhosos.
Por exemplo, Salmo 119, verso 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Então,